E recentemente a Prio liberou aí o seu resultado do quarto trimestre de 2025 e, na minha opinião, o resultado foi pior, tá? Tem um assunto muito importante que eu acho que vocês deveriam se atentar, né, como investidores, não só da Prio, mas investidores aí de qualquer empresa, que eu vou abordar também, é um ponto bem perigoso para, se você não prestar atenção, você pode acabar se ferrando com isso. De dezembro para cá, a cotação da Prio disparou, né? Foi de quase 40, lá na casa dos 40, para 57, quase 60, né? Um aumento aí de 50%. E o barril de petróleo aí também disparou nos últimos meses, né? Saiu da casa dos 60 para quase 100, agora com todo esse conflito aí mundial que está acontecendo. Então, nesse vídeo, né, o que que a gente vai abordar? A gente vai abordar a produção, a gente já tem os relatórios de 2026 referentes à quantidade de produção e vendas da Prio. A gente vai ver o resultado para ver se deu lucro ou prejuízo, como que está a qualidade, né, desse resultado. Dar uma olhada também no endividamento, vendo o balanço patrimonial, né, a geração de caixa, como de costume a gente faz aí indo pelas três demonstrações principais. E ao final eu vou falar para vocês aí um ponto de atenção para vocês ficarem atentos aí em qualquer empresa que vocês investam, tá? E começando aí pela produção, eu trago para vocês os dados operacionais aí de fevereiro, no caso de janeiro e fevereiro. Vejam que ela está tirando aí uma média de 100, quase 150 barris, 1.000 barris por dia, tá? É um valor bom. E ela só está conseguindo isso dado esse aumento aqui em Peregrino. É importante que vocês lembrem, quando a gente estiver olhando as demonstrações, que ela recentemente está adquirindo a totalidade desse campo, né? Vai finalizar provavelmente agora em 2026. E ela gastou muito com CAPEX, com depreciação. Muitas coisas estão distorcendo as demonstrações dela e são referentes ao campo de Peregrino, que ela tinha só 40% anteriormente, agora ela está quase com a totalidade desse campo, tá? Vocês vejam que, em média, ela está tirando 150 mil barris por dia e em vendas, né, em barris de óleos, ela está vendendo na casa dos 4 milhões, 4 milhões e 200, tá? E com esse aumento aí do barril de petróleo, ela vai se beneficiar, vai ter um aumento aí de receita muito bom nesse primeiro trimestre aí, muito mais provavelmente agora nesse mês de março, tá? Demonstração de resultado aí na tela para vocês, eu já marquei aqui os pontos principais que a gente vai se atentar. O primeiro deles é aqui no custo dos produtos vendidos, tá? É o principal problema que eu vejo aqui na Prio, foi em relação à queda da margem. Vejam que o custo aumentou muito, a receita quase nada, tá? A gente vai abrir essa nota aqui 23 e falar um pouco sobre isso, mas é referente a Peregrino. Então, um ponto aí importante para a gente se atentar, principalmente agora em 2026, que ela já tem um tempo aí que ela adquiriu aí a totalidade, quase a totalidade do campo, é ficar de olho para ver se a receita vai acompanhar esses custos para não ter essa queda enorme de margem, tá? Porque a Prio tem uma margem boa, era quase 50% aqui, né? Até um pouco, quase 50%, e caiu muito, tá? Então, ferrou muito com ela isso aqui. A gente vê aqui despesas gerais administrativas, uma coisa boa dessas empresas, Prio, Petrobras, que as despesas são muito baixas em relação ao lucro bruto, tá? Então não é um problema aqui. Outras receitas, a gente já viu nos vídeos que eu já fiz do canal, nos primeiros vídeos do canal, isso aqui foi referente a não recorrente aqui, que aumentou, deu um resultado positivo para ela em 2024, mas chegou aqui, ela teve que pagar algumas taxas referente a Peregrino, mas é não recorrente também. A gente não espera um valor assim muito alto em 2026, que deu aí piorou o cenário para ela nesse ano de 2025, tá? Com isso, veja o impacto que teve aqui no resultado, antes do resultado financeiro, foi de quase 7 para quase 2, né? Um impacto muito alto. E a gente vê aqui que receita financeira caiu pela mais da metade, né? E despesa financeira aumentou muito. Isso mostra pra gente que o endividamento dela está aumentando bastante. A gente vai dar uma olhada nisso no balanço. Né? Com isso, o que aconteceu aqui? A desgraça total, né? Ela fechou o resultado antes do imposto negativo, dando um prejuízo aí. E se não fosse, né, esse uso aqui dos créditos tributários na hora do imposto de renda diferido, ela ficaria aí com prejuízo, tá? E ela fechou aí com um lucro de 2 bilhões e 200, mas basicamente tudo isso veio daqui do resultado do imposto, tá? Vejam que a queda aí da margem bruta dela afetou muito o restante, né? A gente vê aqui então qual a tendência que a gente está vendo. Queda da margem, dado Peregrino, e aumento de endividamento, tá?
Eu trago aqui a nota 23, né, abrindo lá aqueles custos dos produtos vendidos que a gente viu que aumentou bastante aqui. E o que aconteceu aqui, né? Para a gente ficar atento também, isso é muito importante para a gente ficar atento em 2026, nos próximos trimestres, no ano também, em relação à depreciação, né? Isso aqui foi referente a Peregrino, tá? Mas isso não pode continuar assim, porque senão vai acabar ferrando com a margem dela e muito. A gente vai ver um aumento de receita, mas é se atentar também para ver se ela vai conseguir manter aí uma margem bruta boa, se isso aqui não vai ficar se repetindo, não vai virar um recorrente. E se virar um recorrente, se a receita está suprindo esse aumento dos custos, tá? O resto eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque o mais importante foi esse aqui, em questão de volume também, mais do que dobrou, mas é um ponto aí de atenção para a gente ficar nos próximos trimestres, tá? Em relação ao balanço patrimonial, o que a gente tem de importante aqui? O caixa dela caiu um pouco, foi de quase 4 para 3.400, tá? E contas a receber aumentou. A maior parte veio aqui do aumento dos estoques de consumíveis, tá? Que aumentou o total do ativo circulante, mas a gente vê aqui que a liquidez dela, no caso, caiu um pouco, né? Aumentando contas a receber e diminuindo o caixa. Então, a um primeiro momento, nada muito perigoso, dado aos números que a gente está vendo aqui, mas teremos que ver também fornecedor, endividamento, para poder ver como um todo, tá? Longo prazo não é nenhuma novidade, o imobilizado dela aumentou bastante também, porque a gente sabe que ela vem se expandindo, é uma empresa que tem essa pegada de crescimento, está fazendo novas aquisições, que está gastando muito com aquisição de óleo e gás, tá? De plataformas, quando ela vê do próprio Peregrino também, então isso aqui é esperado aumentar muito. A gente teria que olhar também o plano de investimentos da empresa para fazer uma análise mais detalhada nisso aqui, mas é esperado que o mobilizado dela aumente, tá? Então, por enquanto aqui a gente viu essa queda aqui do caixa, vamos ver agora como ficou o endividamento olhando o passivo. E no passivo a gente vê uma situação aqui muito ruim, tá, pessoal? Vejam a deterioração de um ano para o outro, tá? A gente teve fornecedor saindo de 760 para 2 bilhões e 350. A gente tem aqui empréstimos e financiamentos de curto prazo saindo de 116 para 1 bilhão, quase 1 bilhão e 250. Aqui o resto ficou em linha, teve um pouco aqui que, né, compensou, foi essa queda aqui, né, essa zerou esse contas a pagar que ele tinha referente ao Bacora Leste, mas também vejam que o longo prazo também não está ajudando. Empréstimos e financiamentos foi de 11, quase 12 para quase 16. Debêntures locais foi de 6.300 para 9.700, então o endividamento aumentou muito, tá? Quando a gente vê dívida líquida, né, a gente vai ver que teve uma piora, assim, absurda, tá? Então, balanço patrimonial deteriorado, uma demonstração de resultado aí muito fraco também, com margem caindo, dando prejuízo se não fosse a questão dos créditos tributários. Ela também já tinha impulsionado o crédito tributário, né, também do ano anterior para aumentar ali o lucro, né, da operação de 2024. Então, aí um cenário muito ruim para a Prio em relação ao endividamento e ao resultado, tá? Arrendamento até caiu bastante, que foi uma coisa que favorável, tá? Mas, no geral, o balanço patrimonial não foi muito legal para a Prio. E o patrimônio líquido teve algumas mudanças entre as linhas aqui, né? Entre ajuste de conversão, ajuste de avaliação, mas no geral ficou em linha, tá? Na casa de quase 26 bilhões, tá? Em relação à demonstração de fluxo de caixa, para a gente ver a geração de caixa, né, o fluxo de caixa livre do período, vamos descer aqui para ver o fluxo de atividade operacional. Vejam que caiu de quase 10 para 8, né, mas continua positivo, continua valores altos. E vejam aqui a quantidade que ela gasta em aquisições de ativo óleo e gás, tá? Ela gasta muito também com compra de imobilizado, a gente sabe que são ativos, os ativos que ela tem se depreciam muito, né, com essa exploração. Então, são valores relevantes, mas mesmo aumentou muito, de quase 4 para 5,5, né? Mas mesmo assim, ela ficaria com fluxo de caixa livre positivo, se não fosse essas aquisições aqui de ativos de óleo e gás, que está na casa de 11 bilhões. É muito dinheiro, tá? Isso bota ela em um fluxo de caixa livre negativo altíssimo, tá? Sai muito caixa nessa pegada de expansão dela. Então, isso teria que trazer para vocês isso num vídeo complementar. A gente teria que abordar essa saída aqui de aquisições, né? Porque teve também, tá nos anos complicados, porque ela está adquirindo Peregrino, ela está tendo que fazer grandes gastos para se expandir, mas teria que dar uma olhada em o que ela espera gastar, ver o plano de investimento dela, comparar com essas saídas de caixa de
aquisições de ativo de óleo e gás, tá? A gente sabe que essas empresas gastam, a Petrobras gasta também, mas a Prio é menor, né? Então tem um impacto muito maior sobre ela, tá? Isso teria que fazer um vídeo mais detalhado, é um ponto de atenção para a gente ficar de olho, porque isso aqui não pode se perpetuar para sempre, porque senão fica inviável para ela e ela acaba. Isso aqui mostra por que ela acabou aumentando o endividamento, tá? Ela está tendo que tirar, gerou 8 e teve que tirar aqui 17, né? O que ela vai fazer? Né? Vai sair do caixa dela e num período aí que a receita ainda não acompanhou os gastos que ela teve lá, a gente viu a depreciação, foi referente a Peregrino, acaba que o endividamento não tem jeito, ela vai captando mais empréstimo, mais debênture e fica numa situação pior, tá? E eu tinha falado para vocês que tinha um aspecto para vocês ficarem atentos, né, para todas as empresas que vocês forem investir, é referente a isso aqui, pessoal. Opções de compra de ações, tá? Ela lançou um fato relevante falando que, né, todo ano ela faz isso, tá? Isso não é novidade desse ano. Se vocês pegarem aí lá no portal de relação com os investidores dela, todo dia 2 de 2025, 2024, ela vem aqui, o que ela faz? Emite novas ações para remunerar, né, o conselho de administração, a diretoria, porque ela vai aprovando opções de compra de ações. A gente já vai mais falar um pouco sobre isso e como isso é ruim para você, tá, em qualquer empresa que você invista. Mas antes vamos fazer uma recapitulação aí bem rápida sobre o que a gente viu. A produção da Prio tá ok, ela está produzindo ali 150 mil barris, está vendendo ali uma quantidade boa e ela vai se beneficiar agora do aumento do barril de petróleo, tá? A gente vai ficar de olho nisso, então isso pode mudar muito a tudo que a gente viu de ruim, né? Em relação ao endividamento, em relação à geração de caixa e ao próprio resultado, tá? O resultado é ver se ela vai conseguir manter a margem bruta nos próximos meses, a produção ver se a receita vai aumentar com esse aumento do barril de petróleo e ver o que ela vai fazer com isso, se ela vai conseguir diminuir o endividamento, né? Acabar usando aí para não ter que aumentar a posição em caixa dela ou reduzir o endividamento. É isso que a gente quer ver com o dinheiro, né, que vai entrar aí, né, do aumento aí do barril de petróleo. Ela pode ter a chance de ver, a gente viu que as demonstrações foram ruins, foi uma situação muito, piorou bastante, mas ela tem aí, com o aumento do barril, com o aumento da produção, agora com o Peregrino também entrando bastante, ela tem aí a chance de virar tudo isso e é um ponto para a gente ficar de olho aí nos próximos resultados trimestral e semestral, tá? E agora vamos voltar para o ponto de atenção, que era o programa de recompra de ações. Eu vou explicar para vocês de forma bem rápida como isso é ruim para você, acionista. E voltando aqui ao que eu estava falando com vocês, vejam que eles mencionam aqui um plano de opção de compra de ações, tá? O que eles fazem? Eles remuneram os administradores e o conselho, né, com opções de compra de ação. O que acontece é basicamente assim, eu vou te dar uma opção de compra, tem lá as características disso, né, do acordo, de como eles podem usar, data máxima, quanto que eles vão comprar, mas é basicamente eles deixando os administradores. Suponho que você está no conselho de administração, você recebe uma opção de compra de ação, aí depois de, sei lá, um ano, você decide exercer essa compra e você acaba pagando por uma ação que está R$60 que a gente viu, quase R$60, você paga por 18, porque lá no programa de opção de compras falava que você poderia comprar por 18. E se a ação cai, você simplesmente não compra, então você não perde, né? Basicamente você só lucra, né, com essa opção de compras de ação, tá? E qual o problema para você investidor? Porque eles falam aqui, olha, vejam aqui, que eles emitiram, né, 3 milhões de ações, um valor no capital social, né? Aumenta o capital social da companhia em 91. O que acontece? Dilui o investidor minoritário, ou seja, tem um valor médio disso aqui, pessoal, é um valor médio por ação de R$30. A ação está quase 60. Então, eles estão emitindo ações e dando para essas pessoas ações como se a ação tivesse R$30. Como o valor de mercado dela está maior do que isso, acaba que essas pessoas estão tendo um lucro aí de 100%, tá? E o que acontece com você? Como aumenta o capital social, agora todo o lucro da Prio vai ter que ser dividido por uma fatia maior de ações, com mais 3 milhões de ações. Então, você que comprou, um exemplo simples, você que comprou, suponha que a Prio tem 100 ações, você comprou uma ação, você tem 1% do lucro, né? Se eles fazem isso e emitem, sei lá, mais 10 ações, agora o lucro total da Prio vai ser dividido para 110 ações, né? E você continua com uma só, de 110 agora, que vai ser dividido, rateado por uma base maior. Com isso você é diluído. É isso que eles fazem todo ano.
diluem aí o minoritário e você pode acabar se ferrando, tá? E eu trago para vocês aqui o nosso querido Conselho de Administração da Prio, tá? Que a gente já vai ver quantos milhões eles lucraram, quantos milhões de ações eles também têm da Prio. Vejam aqui que tem o nosso querido Nelson Tanuri, o nosso presidente do Conselho de Administração. Não é o Tanuri que eu botei lá na foto, né, na thumb do vídeo, tá? Aquele lá, o pai do nosso presidente do Conselho. Tá, mas só para vocês saberem aí, eu já falei em um outro vídeo com quem vocês estão investindo, tá? Quem pode tá dando as cartadas aí da Prio, né? Um alerta de fofura aí para vocês. O pai desse senhor aqui, nosso presidente, né? Nada mais, nada menos do que tem o apelido aí de, né, devorador de empresas. Então, devido ao método de investimento deles, tá? Eles não estão ali preocupados em fazer a Prio criar valor para o acionista, tá? Eles estão preocupados em fazer a Prio criar o máximo de valor para eles, tenham isso em mente, tá? Então, sempre investam na Prio tendo isso em mente. Recentemente, né, o nosso querido pai do nosso presidente aí também está envolvido lá virou alvo da PF, envolvendo o Banco Master, Daniel Vocaro. Então, só para vocês terem noção aí de quem a gente está falando aqui, tá? Mas, né, e tirando isso aí, com isso aí à parte, vejam que tem aqui 8 pessoas, né? E agora eu vou mostrar para vocês as operações que elas fizeram recentemente. Aqui a gente tem um formulário que mostra a negociação do Conselho de Administração, né? Que a gente acabou de ver aquelas 8 pessoas. E vejam que nesse momento eles estavam antes dessas movimentações, eles estavam com simplesmente 45 milhões de ações da Prio, tá? Então, eles já tinham 45 milhões de ações, e agora, com todas essas ações aqui da remuneração, né, do plano de remuneração de ações, que foi o aumento lá de capital que a gente viu, eles tiraram aí mais 1.850.000 ações, né, a um preço que está aqui. Vejam que tem pessoas exercendo a opção da ação aqui por um preço de 18, sendo que a ação está 60. Então, vejo que só com isso aqui, né, eu calculei, tá, isso aqui para vocês, e isso aqui basicamente dá um preço médio de 28 por ação, tá? Então, com isso, aquelas 8 pessoas, né, ou uma só, a gente não tem como saber, né, de quem está sendo isso aqui, pode ser para todas aquelas 8 igualmente, ou pode ser uma só, enfim, né? Mas a gente tem um preço médio aqui a gente tem uma quantidade de 1.850.000 ações, a um preço médio de 28, né? Então, vejam que 8 pessoas ganharam nesse breve período com essa medida aí, 51 milhões, né, que já estão valendo quase 100 milhões, digamos assim, né, se você considerar o valor de mercado das ações, que a ação está ao dobro, né. E essas pessoas já possuíam aí, digamos que 45 milhões de ações da Prio, né, isso deve dar o quê? Uns 2 bilhões? A gente está falando 8 pessoas com esse valor, tá? Isso tudo para mostrar para vocês que se tem opção de ações, provavelmente não é do seu interesse, tá? Provavelmente do interesse da administração. Não importa como eles disfarcem isso para vocês, tá? Eles vão falar que motiva as pessoas a produzir resultados, enfim, tá? Eles vão falar um monte de coisa, mas no final do dia você vai ser aí diluído, caso isso aconteça todo ano, como vem acontecendo na Prio, tá? E muito também não se iludam quando vocês verem vídeos da Prio, né, mostrando que ela incentiva os seus colaboradores a investirem na empresa, não sei o que, tá? Não se iludam. Essas medidas não são para o fulano que trabalha lá, que tem 100 ações da Prio, 50 ações da Prio. Essas medidas são para o conselho de administração, para a diretoria, movimentar aí milhões de ações, tá? Para o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês para saber como a Prio está aí financeiramente. Vejo vocês no próximo vídeo. Peço que se inscrevam se estão curtindo os vídeos. Vai ter vídeo de outras empresas. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui.